do Senhor no meio de vós, e direi aos amados irmãos ali em Curitiba que existe uma igreja neste lugar comprometida com a palavra, debaixo da unção do Espírito, com o desejo de ganhar almas para Deus. Meus amados, portanto, nossa gratidão em meu nome, em nome de minha querida esposa, pela acolhida tão hospitaleira, tão amável, diria eu, principesca. Que Deus abençoe aos amados no Senhor. E o meu coração, como disse Paulo, está dilatado para vós, dilatado por causa de vós. Isto prova que todos vocês cabem dentro do meu coração. Eu gostaria, antes de ler a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, antes de louvar a Deus, fazer um convite para os irmãos. Com a autorização do pastor da igreja, eu faço esse convite. Eu quero convidar os irmãos para nos convidar outra vez. Esse é um convite muito interessante, especial, e por que não dizer esperto, não é? Meus amados queridos, tome o vosso assento, por bondade. Dá o maior, por favor. Vamos louvar aqui para mim. Se você sabe, cante. Se não sabe, é fácil de aprender. O louvor que diz: em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Em adoração, aleluia, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante comigo. Em adoração eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. Aleluia! És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
Te amo, ó Senhor. Você adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor porque passamos pelo Calvário. Oh, eu creio no monte Calvário. Sim, eu creio na palavra da cruz. Tenho graça abundante no sangue de Cristo. Me salvou, me remiu, me lavou. Sim, eu creio, Cristo morto na cruz tem poder para vidas hoje transformar. Olha que lindo! Transformou-me completamente. Vida nova tenho eu, pelo sangue que ele verteu por mim. Sim, eu creio no sangue vertido por mim, que tem graça e poder para salvar. Maravilha, pois salvou-me completamente e lavou o meu coração. Sou feliz, tenho a salvação. Oh, eu creio no monte Calvário. Sim, eu creio na palavra da cruz. Tenho graça abundante no sangue de Cristo. Me salvou, me remiu, me lavou. Aleluia. Glória ao Senhor. Adore ao Senhor. Vamos a São Lucas, capítulo 24, o último capítulo deste evangelho. Evangelho do amado doutor Lucas, o médico amado. Lucas 24, do versículo 13 a seguir. Nesse mesmo dia, a partir do versículo 13, 24 de Lucas. Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleófas, perguntou-lhe:
És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele. Quais? Responderam-lhe eles. As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário, porventura, que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Quantos dizem amém? Mais uma vez. Os irmãos mesmo assentados, oremos. Pai, na tua presença estamos diante de tua palavra inerrante, gloriosa, perfeita, imutável, que perdura para sempre e permanece no céu. Se o Senhor não falar, ninguém mais falará. Desejosos de ouvir a tua voz, suplicamos a tua bênção, e que haja não somente graça, mas unção para a ministração da mesma, e que o teu povo tenha sensibilidade, fome, apetite, desejo, sensibilidade para captar a mensagem que vem do teu trono. Fala conosco no nome precioso de Jesus. Amém. Quero vos falar nesta noite sobre as grandes lições que aprendemos no caminho de Emaús. Meus amados, o Evangelho nos informa que após a ressurreição, o Senhor aparece por 9 vezes e aparece aos seus de maneira gloriosa. Sua primeira aparição após a ressurreição foi imediatamente a chegada de Maria Madalena junto ao sepulcro. Depois ele aparece para as demais mulheres. Aparece depois para 10 dos seus discípulos, quando Tomé, o incrédulo Tomé, estava ausente. 8 dias depois torna a aparecer para os seus. Tomé está presente e este é o propósito da sua aparição, para renovar a fé de Tomé. O seu coração, a sua fé são renovados. Ele aparece depois a Simão Pedro. Diz a Bíblia que ele apareceu também a Tiago. Ele apareceu para Pedro, Tomé, João, Tiago e Natanael. E mais 2 dos seus discípulos, registra-nos no capítulo 21 de João, quando estes foram a uma pescaria, que eu diria fatídica e decepcionante, porque nada apanharam, mas o Senhor se apresenta na praia pela manhã e ordena-lhes dizendo: lançai a rede à banda direita do barco e achareis. E eles fizeram uma grande pescaria com 153 grandes peixes e se regozijaram depois no encontro de comunhão com o Redentor, com o Redivivo, com o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Sem dúvida alguma, no momento da sua ascensão aos céus,
abençoando os seus, foi assunto aos céus. Diz a Bíblia Sagrada neste texto que acabamos de ler, que ele aparece para 2 dos seus discípulos no caminho que dava para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Uma trajetória não muito longa, um caminho não muito longo, mas o caminho de Emaús. Um dos discípulos, a Bíblia nos informa, no versículo 18, que o nome desse discípulo era Cleófas, ou Cleopas. Meus amados irmãos, eu quero crer que este Cleopas era de certa forma parente de Jesus. Porque em João capítulo 19, versículo 25, quando Jesus estava no madeiro, diz a Bíblia que junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, e diz o texto, mulher de Cleófas. E se este é o mesmo, então há um grau de parentesco aqui entre esse discípulo e Jesus. E se de fato foi, ele de certa forma era tio adotivo de Jesus. Tudo começa nesta linda história, no versículo 13, que diz, no mesmo dia, naquele mesmo dia da ressurreição, no dia em que as correntes da morte foram rompidas pelo retumbante brado de vitória do Senhor, naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, o dia faustoso, o dia glorioso, o dia da derrota do diabo e do inferno, o dia em que nasceu a dispensação gloriosa da graça. Diz que neste dia iam 2 deles, 2 de seus discípulos, só Deus sabe como é que esses 2 iam. Eles iam em direção à pequena aldeia de Emaús, deixavam a capital judaica para trás de si, mas eles não iam cantando, eles não iam com folguedo na alma. Ninguém pense que esses 2 estavam jubilosos na caminhada. Ninguém pense que esses 2 estavam regozijando, um olhando para o outro com um sorriso de 9h15. Que 9h15, não é? O 9h15 era 6h30 mesmo. Eles estavam amuados, eles estavam abatidos, eles estavam melancólicos, eles estavam vivenciando um cenário lúgubre, fúnebre. Eles estavam enlutados, com o coração pesado, com a alma dilacerada, com o espírito sangrando pela perda, pensavam eles, do seu mestre salvador, do Messias, assim pensavam eles. E nesta caminhada, nesta trajetória até Emaús, no caminho de Emaús, a palavra de Deus nos ensina algumas lições que são práticas, vivenciais e experimentais para todos nós. Qual é a primeira lição que nós podemos aprender do caminho de Emaús com esses 2 discípulos? A primeira lição que nós aprendemos com esses 2 é o seguinte, é que quando a gente olha a vida com os olhos da tragédia, nós não vemos Deus na vida. Eu vou repetir, quando a gente olha a vida com os olhos da tragédia, nós não vemos Deus na vida. Jesus disse, do que o coração está cheio, disso fala a boca. Se eu estiver com o coração pesaroso, cheio de incredulidade, eu terei palavras de hesitação, palavras de dúvida, palavras de retroagir e não de avançar. O versículo 14 diz que esses 2 iam conversando e que os 2 falavam tudo o que tinha ocorrido em Jerusalém naqueles dias. Eles caminhavam 11 quilômetros em direção a Emaús. O destino deles era Emaús, não era outro lugar. No entanto, suas mentes e seus corações estavam na cena triste e dolorosa do Calvário. E um falava para o outro dizendo, olha, ele foi bom, mas ele morreu. Aí o outro dizia, mas lembra-te dos milagres que ele realizou, mas agora ele não realiza mais. Você lembra quando ele ressuscitava mortos? Aí o outro companheiro dizia, sim, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas agora ele não ressuscita mais ninguém, ele morreu. Você lembra quando ele multiplicou pão e peixe? Aí eu vou dizer, como é que eu vou me esquecer? Nós juntamos 12 cestos cheios de que sobraram. Você recorda das palavras do sermão do monte? Aí eu vou dizer, mas é claro, palavras inesquecíveis. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados. Que lindas palavras. Você se lembra quando ele expulsou aqueles
demônios da mulher pecadora. Ele disse: como é que eu posso me esquecer? A mulher foi redimida, a mulher foi limpa, salva e liberta. Você se lembra daquele portentoso milagre, quando ele ressuscitou a Lázaro lá em Betânia? Sim, este foi marcante. Ele pediu que a gente tirasse a pedra, nós tiramos, e ele disse: Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu, e foi uma bênção, que regozijo, que festa. Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Como é que eu posso me esquecer? A gente estava bem juntinho dele, eles descobriram o telhado, aqueles 4 amigos, e depositaram o paralítico aos pés de Jesus. Aí o outro diz assim: veja que maravilha, o paralítico chegou com as costas no leito. Aí ele disse: de fato, chegou com as costas no leito. Aí o outro disse: e saiu com o leito nas costas. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus maravilhoso. Mas o que dizer? Porque se ele já morreu, a gente está triste agora. E você lembra dos seus ensinos, dos seus magistrais e extraordinários ensinos? Aí um olha para o outro amuado e diz: mas tudo acabou. Tudo acabou com aquela cruz ensanguentada. Você lembra que se levantou na sexta-feira, lá no Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira? Ali morreram os nossos sonhos, ali morreu a nossa fé, ali morreu a nossa esperança, morreram com ele os nossos projetos e foram sepultados com ele na tumba de José de Arimateia. O que estava ocorrendo com esses dois? É que eles estavam olhando a vida com os olhos da tragédia. E quem vê a vida com os olhos da tragédia não vê Deus na vida. Irmãos, onde estiverem os nossos olhos, aí estará o nosso coração. Onde estiverem os nossos olhos, aí estará toda a nossa vida. Onde estiverem os nossos olhos, aí estará o nosso presente e o nosso futuro. Há um poder extraordinário na visão. Uma visão negativista, pessimista, leva o homem para baixo e para o abismo. Mas uma visão positiva, renovada por Deus, projeta este homem para a montanha do sucesso e da bênção. Louvado seja Deus. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 51, diz o profeta Jeremias: o meu olho move a minha alma. Olha que texto interessante. O meu olho move a minha alma. Jeremias quer dizer: se eu olho para baixo, minha alma vai para baixo. Se eu olho para o abismo, minha alma vai para o abismo. Se eu olho para o fracasso, minha alma fracassa. Se eu olho para cima, minha alma é projetada para cima. Se eu olho para Deus, minha alma vai para Deus. Se eu olho para o céu, minha alma vai para o céu. Meu olho move a minha alma. Como estão os teus olhos? Há pessoas que têm os olhos que precisam do colírio da farmácia Apocalipse. Eu vou te dar o endereço: Farmácia Apocalipse, Rua 3, número 18. Lá está o farmacêutico Jesus na frente dizendo: aconselho-te que me compre colírio, para que vejas. Glória a Deus, glória a Deus. Onde estão os teus olhos nesta noite, meu irmão? Onde estão os teus olhos, minha irmã, nesta noite? Você só vê a vida pelos olhos do fracasso? Você só vê a vida pelos olhos da derrota, do desânimo, do desalento, do pessimismo, da tragédia? Repito: quem olha a vida com os olhos da tragédia não verá Deus na vida. Aqueles 2 discípulos tinham um só relatório: o relatório do pranto, do luto, relatório do cemitério, relatório do jazigo, relatório do cadáver, relatório de um Cristo que morreu na sexta-feira, uma cruz que se levantou, ele deu um brado: está consumado, está terminado, acabou tudo. Qual é o teu relatório, irmão? Qual é o relatório teu, irmã? Qual é o teu relatório, meu amigo? Vez por outra, estamos ouvindo pessoas a dizer das calamidades que assolam. Eu conheci uma irmã que toda vez que ia dar um testemunho, ela falava: a coisa está ruim, meus irmãos. Mas ela não dizia que havia possibilidade. Está ruim. E só falava das desgraças e do que o diabo estava fazendo. Não, o diabo. E ela era nordestina, e ela dizia: o diabo é terrível, 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 terrível. Mas o testemunho dela era só assim: meu querido, conte as maravilhas do Senhor. Está difícil, mas tem vitória. Está amargo, mas já vem doçura. Tem beco sem saída, mas tem porta aberta. Oh, tem doença, mas tem o médico dos médicos. Tem o desemprego, mas ele vai abrir a porta. Oh, aleluia! Eu conheci um irmão na minha cidade que já dorme no Senhor. Josias o conheceu, presbítero Miro Vieira. Cada vez que ele passava um aperto na vida, uma tribulação, ele levantava e quando alguém dizia: vai murmurar, o Miro dizia assim: o que é que Jesus está inventando para me abençoar? Olha a vida de maneira positiva. Mira, uma mirada de fé, diz o espanhol, não é? Uma mirada de fé.
Duas coisas temos que considerar diante de um problema, de uma tragédia, de uma dor, de uma dificuldade. Primeiro, mostre o tamanho do problema para o seu Deus. Agora, em segundo lugar, mostre o tamanho do teu Deus para o teu problema. Agora tem pessoas, irmãos, que ele vive reclamando de tudo. Eu problema, só tenho problema, só eu que tenho problema. E muitas vezes, se for fazer uma análise, viu, for passar ele na peneira da palavra, o problema é ele. Porque tem pessoas que o problema é ele. Se eu só tenho problema, o problema é você. E certa vez um sujeito desse, um crente desse, problemático, ele era o problema. Ele disse: Senhor, eu não aguento mais, sou eu que sofro, sou eu que tenho problema, lança os meus problemas no mar. Aí ele ouviu a voz de Deus: põe teu calção de banho. Então nós temos problemas, mas não seja o problema. Deus só abriu o mar vermelho quando Israel ficou quieto. E é interessante como nós ficamos tagarelas diante do problema, da dificuldade, da tragédia. E esses dois tagarelas, matracas, tricas, não é? E estavam conversando, dizendo: mas como pode ter acontecido isso? E começaram a reclamar. E um murmurava para o outro, reclamando, inquirindo, questionando, indagando, falando. Diz a Bíblia que eles conversavam entre si. E a gente não ouve a voz de Deus quando a gente fica tagarela por causa do problema. Só você fala, porque a gente foi ensinado desde o começo da nossa fé a fazer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas quando a gente fica tão aflito, atribulado, a gente muda a oração: ouve o Senhor, porque o teu servo ele fala. Não é? Mas, meu querido, atente para o que a palavra do Senhor diz no Salmo 46, o Senhor dizendo: olha, porque Deus nunca vai dizer um xarape, né? Ele é educado, ele é mais suave, e quiet, né? Isso aqui é mais suave. Então ele chega: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Êxodo capítulo 14, o Senhor diz assim para Israel dentro do Mar Vermelho. Estava todo mundo agitado ali, falando. Disse: o povo não para de falar, eu não posso falar. Eles não, manda eles ficar quietos, porque aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Vos fará. Havia um beato da Igreja Católica que ele chegou e disse o seguinte: senhor vigário, senhor padre, eu tenho um problema muito grande lá em casa, porque nós estamos a ponto já de separação, de divórcio, ninguém se entende lá. Mas o seu padre, o sacerdote, sabia que o problema era ele, o tagarela era ele. Então ele disse: meu filho, eu vou te dar aqui um remédio que é uma maravilha. Foi lá, pegou água e trouxe para ele e disse: esse livro aqui, você leva, é água de São Clemente. E quando a tua mulher começar a brigar com você, você coloca água na boca. Só que não pode engolir. A água é sagrada, não pode engolir. A água vai trabalhar, vai ser uma coisa tremenda. Você fica assim, ó. Uma semana depois ele voltou seguindo a receita do sacerdote. Como é que está lá? Disse o sacerdote. Uma paz, uma maravilha. Não é que a água é benta mesmo? Aí o seu vigário foi lá e disse: é o seguinte, a água é da torneira aqui da sacristia. Não é benta não, é só para te dar uma lição. E você tinha que ficar quieto para evitar confusão. Ah, sim, tem água de São Aristiche, né? Aqui, muito bem. Meus amados, é preciso muitas vezes estar quieto e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Repito, quem olha a vida com os olhos da tragédia não vê Deus na vida. Olha para o exemplo de Jó, que sempre olhou na perspectiva de Deus cada problema e cada tragédia. Estando ele um dia descansando, chega um empregado e diz: Jó, calamidade aconteceu. Os bois e as jumentas se perderam. Os sabeus, aquele povo terrível, não é que vieram contra nós, mataram os empregados ao fio da espada, roubaram camelos e jumentas? Só eu escapei para trazer a notícia. Bem esse termina de falar, o outro chega correndo um segundo e disse: Jó, que tragédia! Todas as ovelhas morreram torradas. Caiu fogo do céu, matou todas as ovelhas, só eu escapei para trazer a notícia. Nem bem terminava de falar, chega um terceiro correndo: Jó, calamidade, todos os camelinhos, os camelos todos
foram roubados pelos caldeus. Eles se dividiram em 3 bandos e roubaram os camelos, mataram os empregados ao fio da espada. Ninguém escapou, só eu, para trazer a notícia. Nem bem exterminada, veio um correndo e disse: Jó, que calamidade, Jó. Os seus filhos estavam na casa do teu mais velho primogênito, festejando, banqueteando, e soprou um vento além do deserto, e a casa desabou. Não escapou ninguém, só escapou eu. Teus filhos morreram, Jó, só eu escapei para trazer a notícia. E o diabo ali com os demônios, agora ele blasfema, agora ele murmura, agora ele vai amaldiçoar a Deus. Mas não, ele atirou-se no pó e disse: não, eu saí do ventre da minha mãe e para lá tornarei. O Senhor o deu, era dele, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo tocou em Jó por permissão de Deus, e ele ficou leproso, diz a Bíblia, da planta do pé até a cabeça. A maldição é assim, é da planta do pé para a cabeça. O diabo é atrapalhado, vem tudo que faz. Mas Deus é diferente, a bênção é diferente, é da cabeça para o pé. Diz a Bíblia que o véu do templo não rasgou de baixo para cima, rasgou de alto a baixo, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das coisas. Em não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia! E quando ele fica leproso, ele está esquelético, ele está mal cheiroso, ele está raquítico, ele está anêmico. Agora não tem dinheiro, não tem fazenda, não tem camelo, não tem jumenta, não tem ovelha, não tem filho, não tem saúde, não tem propriedade, não tem. A mulher ficou, o diabo não matou a mulher, porque contava com ela num projeto para perturbar a Jó. E lá vem a mulher: amaldiçoe-se teu Deus e morre, vai para o cemitério da saudade. Tu é crente ainda? Larga essa tua fé. E ele disse para a mulher: como uma louca assim falas tu. Esperaria eu do Senhor somente o bem e não o mal. E diz a Bíblia: nem assim Jó pecou com a sua língua contra Deus. E quando os amigos de Jó vieram do Oriente, ele faz Bildade e Zofar e disseram: Jó, você está em pecado, Jó. Tipo esses crentes que o irmão não pode ficar doente. O irmão não pode ficar doente, está em pecado, tem pecado aí, confessa. Não, mas Jó não estava em pecado, era aprovação mesmo da parte do Senhor. E ele faz Bildade e Zofar, vieram e olharam para o estado calamitoso de Jó e ficaram 7 dias sem dizer uma só palavra. Até era o estado de Jó terrível. Aí um olhava para o outro e disse: ah, mas que situação terrível. E feito aquele irmão que foi visitar o irmão, e quando foi visitá-lo, em vez de animá-lo, assim fizeram os amigos de Jó. O irmão estava doente e lá vai o visitador. Chegou lá e disse: Senhor, levanta o teu servo, que não vai levantar mesmo. Cura teu servo, está piorando. Ele não escapa. Senhor, se ele morrer, que vai mesmo. Não, os amigos de Jó eram desse tipo. Mas Jó ficou firme. Jó ainda ora por eles lá no capítulo 42. E leproso, abandonado, desprezado, doente, sem dinheiro, sem família, ele levanta a sua voz e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim levantar-se-á sobre a terra. Jó diz no capítulo 3, verso 15, um dos textos mais lindos da Bíblia. Jó falou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Olha a vida com os olhos da fé. Olha a vida com os olhos de Deus, porque quem vê a vida com o olho de tragédia não vê Deus na vida. Segunda lição que nós aprendemos no caminho de Emaús com esses 2 discípulos é que a última notícia não é a notícia da morte. A última notícia é da ressurreição. Aqueles 2 irmãos estavam trazendo um jornal velho. Estavam lendo e comentando o jornal velho. O jornal de sexta-feira. O jornal que publicou a morte de Jesus. Jornal velho. Tem gente, irmão, vivendo assim na existência, vivendo baseado em notícia velha, pensando que esta é a última notícia. A notícia de uma cruz que se ergueu, a notícia de marteladas que foram dadas com pregos e ele foi transpassado, a notícia que ele foi pendurado no madeiro, a notícia de que ele morreu e não há mais esperança, e que tudo se acabou numa sepultura fria, selada com uma história triste. Agora pergunta o Espírito Santo: qual é a tua última notícia, meu irmão?
é a da morte, que é a última notícia dos anjos. A última notícia é essa é fresquinha. Ele morreu. Bom varão, profeta, poderoso em obra, mas morreu. Nós esperávamos que ele ia remir Israel, mas não deu em nada. Planos frustrados. Qual é a tua última notícia? Ah, pastor, a minha última notícia é da morte. A minha última notícia, pastor, é de um problema que eu não consigo resolver. A minha última notícia é uma grande decepção que eu sofri, uma grande perda. A minha última notícia é uma frustração. Eu planejei, eu lutei, eu juntei dinheiro, eu fiz tudo direitinho, eu sonhei, eu trabalhei, mas deu tudo errado. Essa é a minha última notícia. A minha última notícia é que os meus projetos se frustraram. A minha última notícia é que meu casamento acabou. A minha última notícia é que tudo caiu por terra. Qual é a tua última notícia? Eu quero te dizer que esta não é a última notícia. Aleluia, aleluia, glória. Deus é Deus, Deus para sempre será Deus. Qual é a última notícia? E se a gente pergunta, Agar, você está nesse deserto, vai morrer de sede com esse menino, o Ismael, essa é a última notícia? Não, a última notícia não é de morrer de sede no deserto. A última notícia é que Deus enviou um anjo e abriu os meus olhos e eu vi um poço, e eu matei a sede do menino, e eu não morri, e nem o menino. Qual é a tua última notícia, viúva de Zarefate? Olha, eu pensava que a última notícia que eu ia morrer de fome com meu filhinho, mas a última notícia Elias acaba de me trazer: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. Qual é a tua última notícia, Jairo, principal da sinagoga? A última notícia eu pensava era aquela que recebi, que a minha menina querida, filhinha, tinha acabado de falecer. Eu pensava, não, Jesus chegou, é a última notícia. Talita cumi, levanta-te, menina, e a menina ressuscitou. Mulher hemorrágica, qual é a tua última notícia? É que eu estou me acabando com essa hemorragia. A minha última notícia é que eu gastei 12 anos tudo que tinha para ser curada. Mulher, esta não é a última notícia. O Salvador está passando em caravana. Essa é a última notícia. É que você vai tocar na orla dos vestidos dele e vai receber virtude e poder e vai ser curada deste teu mal. Essa é a última notícia. Abacuque, qual é a tua última notícia? Abacuque, vai morrer de fome? Não, essa não é a última notícia. A última notícia é essa, mas não tem fruto na vide. Não, os caldeus invadiram Israel e está todo mundo passando fome. Até o rei Joaquim está numa situação difícil, não consegue resolver o problema do povo. Está todo mundo morrendo de fome. Esta não é a última notícia. Qual é a última notícia, Abacuque? A última notícia é que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas, ainda que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu ficarei no Deus de minha salvação. Qual é a tua última notícia? Qual é a tua última notícia, Jó? A minha última notícia é que o meu Redentor vive e por fim levantar-se-á sobre a terra. Davi, qual é a tua última notícia? É que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a tua última notícia, Estevão? Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Qual é a tua última notícia, Paulo? É de fraqueza? É de fracasso? Nada disso. Estou chegando no fim dessa existência, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Qual é a tua última notícia, João? Oh, é que o Senhor está vindo. E eu estou dizendo, ora vem, Senhor Jesus. E assim é fechada a Bíblia com a última notícia. Levante a tua mão e adore a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, qual é a última notícia? Qual é a última notícia? E a igreja diz, ele vive, ele vive, ele vive. Essa última notícia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus for Deus e sempre o será, nem o diabo, nem o mundo, nem o inferno dará a última notícia. E ele sempre será Deus. E ele dá a última notícia sempre. A última palavra é dele. E ele está dizendo, a última notícia, meu filho, é de vitória, não é de derrota. É de paz, não é de guerra. É de saúde, não é de doença. É de prosperidade, não é de carestia. Não, Deus decretou, desejoso, e já está te abençoando. Ele já está abrindo porta, ele já está te dando escape, e você vai sair daqui dizendo, não morrerei, mas viverei, mas contarei as obras do Senhor. Levante a tua mão e adore ao Senhor, adore ao Senhor.
Estes dois aprenderam que quando se olha a vida com os olhos da tragédia, não se vê Deus na vida. Esses dois aprenderam que a última notícia não é da morte, mas da ressurreição, porque Jesus aproxima-se deles e diz: que palavras são estas que trocais pelo caminho? E eles diz: você não sabe? És tu só peregrino em Jerusalém? Eles não conheceram que era Jesus. E Jesus, com aquela santa ironia, aí encosta nos dois e diz: quais? E eles começam a dizer: ele varão profeta, poderoso em obra, Jesus morreu, você não sabia? Está todo mundo falando, está na boca do povo, de criança até o mais velho, todo mundo sabe, você não sabe? Você não está informado, rapaz? Vai se informar. Mas eles estavam com o jornal velho, Jesus estava com o jornal tudo, jornal quentinho, da hora. Mas essa não é a última notícia, rapaz. A última notícia não é da morte, a última notícia é que Jesus ressuscitou. Aleluia! Você pode aplaudir o Cristo vivo. A terceira lição que aprendemos com esses dois discípulos no caminho de Emaús é que o caminho é cumprido, irmãos, e a viagem é penosa e cansativa, vírgula, até Jesus chegar. Até Jesus. Porque parece que o sapato, as alpacas dos outros parecia ser de chumbo. Porque quando a gente está triste, irmão, e lutado, a coisa não desenvolve. Você caminha e parece que não termina nunca aquela jornada. O versículo 15 diz que aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Apesar de ser um percurso muito curto, 11 quilômetros aproximadamente, naquele dia o caminho parecia sem fim. Uma viagem cansativa, demais desconfortável. Você já viu que você está triste e a coisa não desenvolve? Você já viu que você está atribulado? Você não produz. Você já viu que você está amargurado? Parece que não termina nunca. Se tem uma tarefa, aquilo parece uma eternidade. Assim estavam os dois. Caminho comprido e longo e viagem penosa e cansativa. Cada passo era um sacrifício. O levantar do pé era um martírio. Por quê? Porque a alma estava chorando e o espírito estava enlutado. Quem é que já viveu um quadro assim? Quando as horas parecem uma eternidade. É a nossa Emaús existencial. E a nossa Emaús não chega nunca. Diz: mas meu Deus, já era para mim ter chegado. Já era para mim ter prosperado. Já era para mim ter terminado. Já era para mim ter concluído. Já era para mim ter feito. Mas não chego nunca. Eu não vislumbro nada. Porque está com o coração machucado. Está com a alma angustiada. Está com o espírito triste. Triste. Você está lembrado do capítulo 21 de João, que eu já citei? Os discípulos passaram a noite toda e nada apanharam. Lança a rede para cá, Pedro. Nada. Quem sabe aqui tem cardume? Nada. Puxa a rede? Nada. E diz a Bíblia em João capítulo 21, verso 3, que naquela noite nada apanharam. Imagine Pedro, expert em pescaria. Frustração. Oh, noite terrível de decepção. E quando a Bíblia diz, e naquela noite nada apanharam, é nada. Mas nem um salmãozinho, nada. Mas nem uma tilápiazinha, nada. Mas nem um caranguejinho pendurado na rede assim, não, nada. Quando diz a Bíblia que é nada, é nada, nada é nada. Naquela noite, nada apanharam. Não somente naquela noite nada apanharam, como apanharam a noite toda. Meus queridos irmãos, mas diz a Bíblia, no versículo seguinte, que é o 4, porque se o Evangelho de João acaba no versículo 3, mas que tristeza, isso é jeito de acabar o Evangelho, a palavra de Deus não termina assim. Olha a última notícia. Naquela noite nada apanharam, mas olha que lindo na Bíblia, versículo 4 diz, mas pela manhã, sempre tem uma manhã. Sempre tem uma manhã. A noite pode ser cumprida. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o júbilo, vem o cântico, a alegria vem pela manhã. E diz o texto, naquela noite nada apanharam, mas pela manhã Jesus se apresentou na praia. Olha
é Jesus vindo na tua direção, mas que noite terrível eu estou passando, nesta América, meu Deus do céu, terra onde o filho chora e a mãe não vê, mas Deus está vendo. Naquela manhã Jesus se apresenta, ele te diz: meu filho, estou aqui para te livrar, para te prover, para abrir porta onde não tem porta, para tirar água da rocha, para mandar codornizes e maná do céu, para dar cura e remédio, e saúde, milagre e bênção. Levante a tua mão e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Irmãos, o caminho foi longo, a viagem foi penosa e cansativa até Jesus chegar. Quando Jesus chegou e começou a conversar com os dois, apesar deles não reconhecerem de imediato, mas o coração começou a aquecer, a conversa ficou boa. Ficou, porque Jesus chegou. Você está lembrado quando Lázaro morreu? Marta disse para Maria, João 11:28, lá estava Lázaro na sepultura. Aí Marta corre para Maria e diz assim: o mestre chegou. O mestre chegou. O mestre chegou. Então vai acontecer alguma coisa. O mestre chegou. O mestre chegou para salvar. O mestre chegou para batizar. O mestre chegou para abrir portas. O mestre chegou para pisar a cabeça da serpente. O mestre chegou para fazer milagre. O mestre chegou. A coisa muda quando Jesus chega. E a gente está dizendo: mas Senhor, vem Senhor, vem. Salmo 40, o pastor disse para a irmã, e a irmã diz assim: pastor, o meu milagre não vem nunca, a porta não se abre. Aí o pastor disse: Salmo 40, minha irmã. Ela disse: sustende o Salmo 40, eu quero 70, né? Porque o 70 é a prece de Senhor. Mas aguarda que o milagre está vindo e o Senhor não vem antes e depois, ele chega na hora certa. Tudo muda quando Jesus chega. O que é que mudou na vida daqueles dois? Quando Jesus chegou, primeiro, mudou a conversa. Porque de murmuração virou em estudo bíblico. Porventura ele não abriu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, e foi ali, e foi discorrendo por Salmos, e Provérbios, e Eclesiastes, e Cantares, e entrou por Isaías e Jeremias, e Lamentações, e Ezequiel, e foi por Daniel, e Oséias, e Joel, e Amós, e Obadias, e Jonas, e Miqueias, e Naum, e Abacuque, e Sofonias, e Ageu, e Zacarias, Malaquias, todos os profetas, e explicando: aqui estava o Cristo, convinha que ele padecesse e entrasse a sua glória. Então de murmuração virou estudo bíblico. Eu me atrevo a dizer com toda certeza, e quem quiser registrar aqui, registre: a primeira escola dominical da história aconteceu no caminho de Emaús, porque era domingo da ressurreição, e foi o primeiro estudo bíblico que se tem notícia na história. Jesus ensinando a palavra para os dois. Deus quer mudar a tua murmuração em estudo da palavra. Aleluia! Outra coisa que mudou na vida daqueles dois, mudou o semblante. Os dois estavam com a cara comprida, aquela cara de quem chupou limão de manhã em jejum, aquela fisionomia de delegado de polícia, aquela cara, como disse o pastor Raimundo de Oliveira, a gente encontra cada crente com a cara de bule de café. E eu perguntei: com café? Ele disse: sem café. E outra, aquela cara triste, aquela cara amarrada, pensando que cara feia fosse santidade. Tem irmão, cara feia não, eu sou santo, eu não dou risada. Meus amados irmãos, se tem um povo que tem direito de dar risada, é um crente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pode sorrir. Como é que eu vou sorrir? Vamos escrito na nota, certeza da salvação, certeza de vida eterna. Já vencemos o maligno pelo poder do sangue, fomos livres da ira vindoura, temos uma morada no céu garantida. Você pode sorrir. Se cara feia fosse santidade, penitenciária de Bangu virava mosteiro. Porque o que tem de gente com a cara feia ali e não tem nada de santidade. Então sorria: Jesus te ama. Coração alegre aformoseia o rosto. Eu conversava recentemente com uma médica em Curitiba, a doutora Ailema, entendida no assunto. E ela disse: pastor, se o povo soubesse o valor da alegria, o valor do sorriso, ia sorrir mais. E ela disse: o senhor sabia que na Harvard estão desenvolvendo um estudo científico sobre a alegria e já estão chegando à conclusão que a alegria previne do câncer? Eu disse: doutora Ailema, me conte isso. É verdade. Toda vez que a pessoa dá uma gargalhada e se expande sorrindo e ri bastante,
o cérebro produz uma substância chamada endorfina, um analgésico natural que esfria a cabeça e abençoa todas as células do corpo. Endorfina só é produzido com risada. E eles estão estudando que a pessoa triste e melancólica é mais propensa a sofrer de câncer, porque a alegria, ela contagia até as células, e o câncer é exatamente a morte das células e do tecido. Agora enche as tuas células de júbilo, enche as tuas células de alegria. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios: o coração alegre serve de bom remédio. Salomão já sabia disso 1000 anos antes de Cristo, e a Harvard está descobrindo agora. Mas a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja. Levante a tua mão e adore o Senhor. Aleluia. Jesus chegou, mudou a conversa. Jesus chegou, mudou o semblante. Jesus chegou, mudou o pensamento. Jesus chegou, mudou a maneira de eles verem as coisas. Mudou o comportamento. Normalmente, quando estamos melancólicos e tristes, nós queremos nos fechar. Eu quero sumir. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Mas eles agora queriam mais e mais ouvir o peregrino dos pés sangrentos. Eles queriam ouvir o ressuscitado. Fala mais, fala mais, fala mais. O que disse o profeta Isaías sobre isto? Aí Jesus dizia: o profeta disse: o Senhor nos dará um sinal, e o nome do menino vai ser Emanuel. Mas fale mais. Antes nós vamos caminhando. Aí diz: o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Que maravilha. Fale mais. Olha, a cruz ensanguentada, Isaías falou, vocês sabiam? E Isaías escreveu: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e um como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, aí Jesus vai falar para os dois: ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como um cordeiro para o matador. Ele não abriu a sua boca, a sua morte foi contada como rico, e depois da sua morte ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, falando da sua ressurreição. Os dois se alegraram. Mas o que? Mas conte um pouco mais. O que o profeta Ageu falou dele? Olha, o profeta Ageu disse que farei tremer, que diz o Senhor, todas as nações, e virá o desejado das nações. O que foi que Zacarias falou? Zacarias disse assim: eis que virá o renovo justo do Senhor. E quem disse Malaquias? Malaquias falou: para vós que temeis no meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação ficará debaixo das suas asas. Tudo isto se cumpriu nele, no Messias, que foi ao Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Os dois se alegraram, os dois se alegraram, os dois foram comovidos com aquela palavra. Meu querido irmão, tenha Jesus como teu fiel amigo na jornada desta vida. Tenha Jesus como teu fiel companheiro no caminho de Emaús, do teu Emaús. Ele vai com você nesta jornada, o mesmo Jesus. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Você está bem acompanhado, você tem a melhor companhia. Louvado seja o nome do Senhor da glória. A quarta lição que nós aprendemos no caminho de Emaús é que só a palavra de Jesus tem poder para transformar. Só a palavra de Jesus tem poder para avivar o coração gelado. Os dois estavam com o coração frio e amargurado, mas a palavra foi proclamada pelo peregrino, e a palavra penetrou naquelas mentes turbadas. A palavra trouxe luz ao entendimento deles. A palavra alegrou o coração daqueles dois discípulos, porque diz o Salmo 119, versículo 111: a tua palavra tenho eu tomado por herança para sempre, porque a tua palavra é a alegria do meu coração. O Salmo 119, versículo 162, o salmista diz: eu me alegro com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Jeremias diz em Jeremias
Mateus 15:16, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque os dois, quando estavam lá na casa em Emaús, depois que Jesus desaparece, um olha para o outro certamente chorando e disse: Cleófas, isso o quê? Porventura não ardia o nosso coração quando no caminho ele nos abria a Escritura? Aí o outro: é verdade, a palavra é ele mesmo. A palavra alimentou a alma faminta daqueles dois discípulos, transformou, converteu-os para Deus. Só a palavra. Se estavam com fome de pão, se esqueceram do pão naquela hora e se alimentaram da palavra de Deus. Só a palavra salva. Diz o Salmo de número 19, versículo 10, que a palavra do Senhor é mais doce que o mel e o licor de favos. Diz o Salmo 119, 103, ó, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar mais doces que o mel à minha boca. O coração daqueles dois estava entenebrecido, escurecido pela dor e pela incredulidade, mas quando Jesus chegou e falou a palavra, iluminou o coração dos dois. E o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi por isso que Jó falou: dos preceitos dos teus lábios nunca me apartei, e as palavras da tua boca eu prezei mais do que o meu alimento. Irmãos, o coração dos dois estava gelado, mas Jesus promoveu um incêndio pentecostal dentro do coração dos dois, porque para arder tem que ser fogo. E os dois disseram: porventura não ardia o nosso coração quando no caminho nos abria a Escritura. Jesus foi falando e o fogo começou, e os dois foram aquecidos, e o fogo foi aumentando, fogo, brasa. Oh, por isso o Salmo 39, verso 3 diz: enquanto eu meditava na tua palavra, se acendeu um fogo no meu coração. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Sua palavra tem poder para transformar. A palavra do Senhor. A você, meu amigo ouvinte que está aqui, ou distanciado da igreja que está aqui, no caminho de Emaús da tua vida, só a palavra de Deus pode te salvar. Só a palavra de Deus pode te transformar e te trazer de novo à comunhão. Um cidadão que perseguia a igreja, esposo de uma devota irmã ali no Brasil. A irmã orava por ele toda madrugada, mas ele andou rasgando Bíblia, proibindo a irmã de ir na igreja. E um dia ele disse: só vai domingo agora. E ela, obedecendo, só ia domingo, mas orava toda semana por ele. E ele recebia convite, mas rejeitava, falava mal dos crentes, perseguia crente, era um homem terrível. Mas ela, orando ao Senhor, Deus começou a tocar no coração daquele homem. E um dia despertou o desejo de ele ir na igreja, mas com vergonha de dizer para a mulher: como é que eu vou falar depois de tanta perseguição? Não vou dar o braço a torcer. Ela saía para a igreja, 15 minutos depois ele a seguia para ir para a igreja. Quando chegava na igreja, no templo, uma força maligna não deixava ele entrar. Ele: eu não vou entrar, eu não vou entrar. Então ele ficou dando volta na quadra. Toda hora ele passava no portão da igreja. O diácono que o conhecia: seu esposo da irmã Joana. Irmã Joana, o senhor não quer entrar? Ele disse: o senhor não se incomode, que eu não sou crente, eu só estou passeando aqui para arejar minha cabeça. Eu vou ficar aqui do lado de fora mesmo. Eu vou ficar aqui do lado de fora. Naquela noite, você lembra na Assembleia de Deus aquele som da pesada que a gente tinha na década de 60 e 70, os mais antigos lembram? Corneta Delta, lembra? Este é um serviço que é alto-falante da Assembleia de Deus. Tá lembrado? Som maravilhoso. Era a nossa Bose JBL daquela época. Meus queridos, e aí havia um alto-falante que transmitia a mensagem para todo o quarteirão. E ele disse para o diácono: eu quero ficar do lado de fora. E naquela noite o pregador pregou Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, mentirosos, e todo aquele que ama e pratica mentira. E ele disse: o diácono, que camarada sapeca, foi me entregar para o pastor. Eu disse que queria ficar aqui fora. Não, foi Deus que revelou. O diácono ficou ali no posto dele. No outro domingo ele não teve coragem de entrar. E ele aproveitou que a igreja estava em construção, em fase final,
E o basement, lá embaixo, que o pastor fez salas de escola dominical, estava tudo aberto. Como não tinha ninguém no pátio, ele entrou no pátio da igreja, ele disse: eu vou ouvir a pregação, é daqui. E entrou numa sala escura da galera, não tinha janela, não tinha porta, ele ficou, mas ouvia pelo alto-falante. E o pastor pregou naquela noite sobre Elias, o desânimo de Elias. Entrou na caverna e o pastor pregava: sai da caverna, sai da caverna, sai para fora, sai, Deus tem um plano na sua vida. Ele disse: meu Deus, será que alguém me viu? Esse diácono lá na porta deve ter me visto passar. No outro domingo ele voltou, uma grande praça pública na frente da igreja. Ele disse: desta feita eu não vou só ouvir, ninguém vai me ver, mas eu vou olhar, porque tinha uma escadaria grande. Ele disse: eu vou subir numa árvore lá no meio da praça, e de lá eu posso ver, por causa da posição da porta da igreja, a escadaria, eu vou ver o pastor e vou ouvir a mensagem. Ficou ele em cima da árvore lá. E naquela noite o pastor disse: irmãos, eu tinha uma mensagem outra para pregar, mas o Espírito de Deus me levou para Lucas 19. Eu quero pregar sobre Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém posar em tua casa. E ele desceu depressa, ele correu para a igreja e foi o primeiro a aceitar Jesus como Salvador. Oh, porventura não ardia o nosso coração quando no caminho nos abrir as escrituras. É a palavra que salva, não é balela, não é conversa fiada de pseudo-avivalista. O que transforma é a Bíblia, é a palavra que levanta o caído, é a palavra que une o desunido, é a palavra que ampara o desamparado, é a palavra que dá saúde ao doente, é a palavra que traz vida ao morto, é a palavra de Deus que conserta o torto, é a palavra de Deus que lixa o escabroso, que endireita o rebelde, que apruma o truculento e o faz um servo de Deus na casa do Senhor. Levante a tua mão e adore o Senhor. Vamos sair pela presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. E os dois disseram: aleluia! Fica, Senhor, já se faz tarde, meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sai do teu lugar e venha dizendo: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu quero olhar a vida com os olhos de Deus, da fé, não da tragédia. Eu quero Jesus no meu caminho. A viagem é penosa, comprida, caminho longo até Jesus chegar. Ele já chegou. O Senhor chegou, o Senhor chegou, o Senhor chegou, o Senhor chegou. A última notícia não é a tua derrota. A última notícia não é o que o médico falou. A última notícia não é que você está desenganado do médico. Não. A última notícia é que Deus vai entrar com providência. A última notícia não é o não da imigração. Essa última notícia, não. Está vindo um grande sim aí, porque Deus está mexendo. Aleluia, Deus está atuando. Glória ao nome do Senhor. Nós não vamos usar só o parking da imigração. Nós vamos usufruir da bênção da imigração. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, isso é tão bíblico, porque já começou. O parque é da imigração, mas já não é, porque onde pisar a planta do pé,
Glória a Deus. Daqui a pouco o prédio é nosso. Em nome de Jesus. Meus queridos, glorifique a Deus. Ele está entrando com providência, com providência, com providência, com providência. A última notícia. Normalmente se diz assim, bilhete azul. Se viu um bilhete azul, é para voltar, né? No Brasil, assim, bilhete azul é bilhete de volta. Você vai receber bilhete azul. É verde, verde. Verdinho da Silva. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Abraça a tua promessa e abraça. O que você veio buscar? Abraça. Põe a mão assim no coração. Põe. Abraça a promessa. Eu pregava na cidade de Atlanta, na igreja do pastor Carlos Goulart, meu querido amigo. E um mineiro, querido mineiro, como todos os mineiros são queridos. Eu disse, receba a bênção do Senhor. Ele gritou lá da porta, recebo, tomo posse e administro. Maravilha. Eu creio que ele recebeu. Então receba, toma posse e administre. Vamos orar com o pastor da igreja, pastor José. Vamos orar. Eterno Pai querido, ministre agora a tua glória, a tua bênção, o teu povo. Entra com providência, entra com porta aberta, com escape, com milagre, com saúde, remédio, lenitivo, cura divina, Senhor. Opera na vida do teu servo, opera. Tu sabes o que ele está esperando, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Oh Pai amado, toma conta deste casal, Senhor. Tu tens um plano com este casal. Tu me mostra de um plano lindo, glorioso nesta terra. Pai querido, fresco, óleo precioso, a unção que despedaça jugo, que abre porta, que quebra corrente, algemas, abre a porta da prisão, do calabouço, e você sai livre com a vitória nas mãos. Ele caminha com você na estrada de Emaús. Você não está só, você não está desamparado, você está com Ele. Ele está com você. Você não está sozinho. Ele está no controle absoluto. Toma posse, canta a tua vitória, regozija-te no Senhor, jubila, meu irmão, canta com vida, ó crente. Doce será cantar a tua vitória. Labachurianda, labachube candaraba, urianda labachada galoloba, ora manegolo choreca. Glória a tua, Senhor, está neste tempo. Dá os hinos espirituais, a nossa alma canta e cessa. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço, cumprimente quem está ao seu lado. Cumprimente quem está ao seu lado e diga: recebemos a vitória. Recebemos, sim. Já temos a vitória em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia.